Shalom, shalom, bom dia. Mais uma semana que se inicia, para a glória de Deus. Shalom, bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Vamos orar? Ora, pastor, por favor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, colocamos a Ti a nossa expectativa, em Ti a nossa expectativa e cremos na Tua Sim. misericórdia, Pai. Aleluia. Guarda-nos nesse dia, nos dá livramento, nos dá entendimento, dependência, Em nome temor, de tremor, Jesus. Sim. arrependimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós precisamos tanto aprender de Ti e aplicar aquilo que aprendemos. Temos ouvido, ó Pai amado, nessas últimas aulas aí a respeito de conhecimento, e conhecemos e nunca frutificamos. Oh, meu Deus. O apóstolo tem falado sobre isso, que pessoas que estão escutando há tantos anos a Sim, palavra, papai. estamos escutando as tuas orientações, estamos nos expondo e ao mesmo tempo não conseguimos aplicar nada, Pai. Meu Deus. Tem misericórdia de nós, não conseguimos desfrutar dos nutrientes do alimento. Deus. Estamos desesperados pelo alimento. Como ele disse, saímos de uma live para outra, uma pregação para outra, um culto para outro, mas isso não se torna para nós realidade. Meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a aplicar aquilo que já ouvimos. Sim, meu Deus. A comer os alimentos que temos, ó Pai amado, no nosso armazém, Pai, em nome de Jesus, papai, nos ajuda. Tira a nossa vida dessa busca desenfreada por conhecimento, sim, meu Deus, por palavra, por revelação, por profecia, e ao mesmo tempo estarmos vazios, ocos, sim, meu Deus, sem uma expectativa de nada, Pai. Por favor, sim, nos estabelece naquilo que o Senhor tem para nós. Sim, meu Deus. E nos tira desses lugares, Pai, em nome de Jesus. Sim, papai. Guarda essa escola, guarda cada vida que está participando agora, sim, que vai assistir depois. Nossas casas, nossas famílias estejam cobertas pelo Teu sangue. Que nós possamos, ó Pai amado, realmente fazer aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Pai, temos uma responsabilidade com as nossas vidas e com essa geração que vivemos. E precisamos desempenhar, ó Pai, o nosso papel. Sim. E deixar realmente um legado para essa geração vindoura, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Shalom, shalom para aqueles que entraram agora. Glória a Deus. Carla, Delma, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Posso falar amém? rapidinho então essa parte aí? Pode. Já elimina? Irmãos, deixa eu falar um negócio que talvez esteja totalmente fora da aula, mas eu queria falar disso daqui. O que acontece? A gente, às vezes, vai levando meio em banho-maria essa parte do geracional, não buscamos muito a fundo o que está acontecendo nessa área, o que os nossos antepassados plantaram, o que os nossos antepassados fizeram, e, de repente, existe, no reino espiritual, há coisas muito sérias abertas contra as nossas vidas. Sim. E nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Temos feito pautas, renúncias, e eu sei que o apóstolo tem ensinado isso, graças a Deus a gente tem passado por um monte de coisa, mas às vezes existe um encontro pessoal entre você e Deus mesmo, para que você faça uma checagem mais aprofundada sobre isso. E um segundo ponto muito importante é realmente ter um arrependimento de acordo com aquilo que as pessoas fizeram. Nós ouvimos um testemunho há um tempo atrás que uma avó, ela era benzedeira e ela fazia abortos. E além dela fazer o aborto, no momento que ela fazia o aborto, ela comia aquele feto. Meu Deus. Que ela tirava das mulheres. Então, olha o nível de profundidade que essa mulher imputou sobre os filhos e netos e bisnetos. E esse neto, né, que estava nos contando essa história, ele pôde, então, fazer com que fosse arrancado do geracional dele todas essas coisas. Então, nós precisamos entender que, verdadeiramente, o geracional é muito importante. Aquilo que aconteceu com os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, eles falam muito contra as nossas vidas. E eles falam muito também a favor das nossas vidas. Porque existe a maldição espiritual, mas existe também a bênção hereditária e a maldição hereditária. Sim. Então, nós precisamos, de repente, fazer uma checagem nas nossas vidas e dar uma olhada o que está em aberto, o que está disponível para nós no reino espiritual como bênção hereditária e que está preso, e nós reivindicarmos isso. Então faz aí uma checagem, conversa com seus pais, se tiver avô ainda, conversa com os avós, vó, avô, o que você tinha de talento, o que ficou para trás, faz um levantamento disso, porque existem bênçãos travadas no reino espiritual Sim. que estão disponíveis para nós hoje, e nós precisamos acessar isso. Sim. E também as maldições hereditárias,
que estão falando contra as nossas vidas, as plantações no geracional. Então, quando eu estava fazendo uma pauta aí há um tempo atrás com a minha esposa, no 6º ou 7º dia dessa pauta, começou a haver uma resistência muito grande enquanto eu estava orando. Eu estava numa sala, lá na outra. E eu comecei a orar e falar assim, Senhor, tem um campo de resistência, não estou conseguindo orar. E se formou na minha frente um tablete muito grande de algo assim mole, como aquela geleca que as crianças brincam. Eu não grudava, mas tinha resistência, não passava. E conforme eu forçava e orando, eu passava, eu rompia uma daquela, já tinha outra. E bem no fundo, eu vi um balde sendo derramado com um líquido que formavam aquelas barreiras. Então, era uma coisa assim que praticamente para mim ia ser sem fim. Eu ia vencer um tablete daquele, até outro, e eu não ia passar nunca aquele campo de resistência. E eu falei, eu estou ainda num terço da pauta, como que eu vou acabar isso se eu não conseguir fazer nem hoje? E comecei a clamar, comecei a gritar, a chorar, literalmente clamar mesmo, gritar com toda a força que eu tinha. Foi o único dia da minha vida que eu gritei com todas as forças que eu tinha. Eu chamava pelo Pai para ele ter misericórdia, comecei a chorar, até que aparece na minha visão um circo preto, um negro que eu nunca vi na Terra. E era um negro, assim, muito grande. E aí eu comecei a desesperar mais e gritar, falei, eu estou vendo, mas eu não estou entendendo nada, fala comigo. E foi indo aquilo lá, e eu fui indo para o lado daquele circo, e aquela resistência tremenda, e de repente eu entro nesse circo e está o mesmo preto lá dentro. Só que eu ouvia um barulho, eu ouvia que tinha alguma coisa se movimentando. E eu falava para Deus assim, me mostra, eu preciso ver. Eu estou ouvindo, mas eu não estou vendo nada. Nesse desespero mesmo, de verdade, gritando pelo Pai. E, de repente, acende assim como se fosse uma luz, e o meu avô estava deitado numa posição assim meio torto, e existiam engrenagens do lado dele, aqueles dentes de engrenagem, e ele era uma peça daquela engrenagem que fazia aquela máquina funcionar. E eu comecei a orar, me arrepender pelos pecados do meu avô, tal, até que ele é arrancado daquele lugar. Aleluia. Mas a máquina continua funcionando. Aí, de repente, apareceu a minha mãe deitada também, com aquelas engrenagens, comecei a orar, repreender, pedir perdão, até que ela também sai daquilo lá, mas a máquina ainda funcionava. Sim. E eu continuei orando, repreendendo, até que meu pai aparece, em pé, no meio dessa engrenagem. Ele não tinha os dentes da engrenagem nele, mas ele era um regente, ele era um maestro. Ele estava no meio daquilo e ele regia toda aquela engrenagem. E eu pude entender, então, que Deus estava me dando ali para estar arrancando o geracional. E meu pai, eu creio que ele tinha uma dívida com o próprio adversário, porque eles fizeram um pacto uma vez com o adversário, e ele não cumpriu esse pacto. E, de alguma forma, meu pai, ele era mesmo um regente, ele tinha uma didática muito, muito interessante assim para ensinar as coisas na área que ele trabalhava, e ele estava, então, regendo, ensinando como aquela engrenagem iria produzir aquilo. E eu também fui orando e repreendendo, até que meu pai some daquele lugar, e eu sou levado, então, ao canto desse circo. E bem lá no canto tem aquelas bicos, que nem aquelas máquinas de garapa, e está saindo um pouquinho daquele líquido, daquela coisa gosmenta, que formava lá no começo da visão aquele tablete, e eu olho no balde, estava só um pouquinho, e aquele negócio parando, a engrenagem parou de funcionar. Aleluia. Então, eu creio que dali para frente, para mim, muitas coisas que eram produzidas no mundo espiritual pelos meus antepassados pararam de ser produzidas contra a minha vida, para criar um campo de resistência contra a minha casa, contra a minha família. Amém. Então, é importante, eu me lembrei disso na sexta-feira, eu ia falar, depois não deu tempo, mas aí eu falei para minha esposa, eu preciso falar esse testemunho, preciso contar essa visão, porque eu creio que tem muita gente, você pode estar muito preso em áreas, então dá uma checagem, conversa aí com Deus, apresenta a tua vida, procura a tua liderança se for necessário, mas faça uma limpeza com mais diligência nessa área da sua vida. Porque um segundo ponto que eu queria falar disso, tem algumas pessoas na minha casa que já morreram, outras que ainda estão vivas, que o que Deus falou comigo uma vez, essas pessoas se alimentam do fracasso da geração. E como que isso funciona? Meu Deus. Por exemplo, uma pessoa que ela quebrou na parte de dinheiro, financeira. Quando um filho quebra, quando um neto quebra, passa pelo mesmo problema, ele se alimenta daquilo. Meu Deus. E como que é isso no reino espiritual? Ele olha para aquilo e fala assim, vocês também fizeram a mesma coisa, vocês também são iguais a mim, eu não sou pior do que vocês.
e aquilo vira um alimento, ele torce para que aquilo aconteça. Tem uma pessoa na minha família que ela torcia por divórcio. Por que ela torcia por divórcio? Para aplacar o fracasso dela. Verdade. Ela se alimentava do divórcio das outras pessoas da família, Meu Deus. principalmente das filhas, porque como ela fracassou no casamento, como ela divorciou, ela quando viu uma filha divorciando, a outra não divorciou, mas a outra que divorciou, ela se alimentou daquilo. Aquilo foi para ela tipo assim, tá vendo? É assim que acontece. Eu não sou tão ruim assim. Não foi só eu que perdi o casamento. Ela então se alimentou do divórcio dessa outra pessoa. Então existem pessoas que se alimentam das nossas derrotas, pessoas que se alimentam dos nossos fracassos. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser mãe, pai, avô, mas nós precisamos começar a repreender isso, porque existem reivindicações no reino espiritual, às vezes, contra a nossa vida, de pessoas realmente pedindo para que você dê problema, apresentando a oração dela, a quem ela apresente, de uma forma assim, eu quero que essa pessoa também passe por isso. De repente você leva uma palavra de consolo, de correção para uma pessoa, e ela quer que você passe por aquilo, e ela se alimenta daquilo. Sim. Então, em nome do Senhor Jesus, que a gente se guarde em Deus. Aí eu acho que essa parte eu até tinha falado já nas aulas anteriores, não falei. Não. Então, assim, a gente fazer uma checagem disso, porque existem pessoas se alimentando e torcendo para a sua derrota, porque isso vai ser alimento para ela. Isso vai ser algo que ela vai realmente nutrir ela, porque ela precisa de algo para dar uma aplacada no fracasso dela. Ela precisa de algo para que aquilo seja para ela assim, não sou só eu, porque ela foi julgada, apontada de repente, porque divorciou, porque quebrou, porque fez isso, fez aquilo, e ela então tendo alguém próxima, que ela possa apontar o dedo e falar, mas olha lá, ó, tem mais outra, olha minha filha, olha minha neta, olha o meu neto, olha o meu tio, olha minha avó, olha minha mãe, também passaram por isso, eu não sou tão ruim assim. Então, essas duas checagens que eu queria pedir para que você fizesse na sua vida, essa parte do geracional e essa parte que pode ter gente se alimentando ou torcendo pelo teu fracasso para se alimentar disso. Amém? Que o Senhor nos guarde, nos dê livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, quanto a essa segunda parte aqui, o que eu gostaria de trazer é o seguinte, se a pessoa se alimenta do nosso sofrimento, da nossa dor, qual é a chave para desligar? Primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar se existe ali algum tipo de aliança entre nós e aquela pessoa. Se aquela pessoa é um geracional ascendente nosso, é pai, mãe, esse tipo de coisa, o que nós precisamos fazer? Entrar pelo novo nascimento, o sangue de Jesus, e cortarmos essa aliança, já é algo muito tremendo. Tomarmos posse da nova criatura que somos. E a segunda coisa, olharmos se não fizermos uma aliança inescrupulosa com essa pessoa, ou seja, ultrapassamos o limite dado por Deus. Jeremias capítulo 17 vem pautar ali uma aliança inescrupulosa, ou seja, onde nós ultrapassamos aquilo que Deus fala, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço de carne o seu apoio e aparta o seu coração perversamente do Senhor. Então, nós precisamos ter essa checagem. Senhor, eu estou com uma aliança onde eu confio a mais do que eu deveria confiar nessa pessoa, não é? Aí, então, você entra nesse caminho da aliança inescrupulosa, que foi como aprendemos há muito tempo atrás, amém? Então, cheque isso, para que essa pessoa não coloque esse canudinho no seu pescoço para se alimentar, não apenas da sua dor, do seu sofrimento, mas também daquilo que às vezes você está produzindo espiritualmente e a pessoa vem e começa a roubar da gente a energia, o dom, e você parece estar sempre sugado, não sabe o que está acontecendo, mas é que há por trás daquela amizade um espírito maligno de vampirismo, de inveja, que vem para roubar aquilo que é seu. Não é? A Dadá, que é a filha da sanguessuga, a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá, ou seja, nunca está satisfeita. Então, amados, e tem a parte do geracional, como eu disse, às vezes é pai e mãe, e o novo nascimento vai executar isso. Esse é um ponto, desligar-se das alianças malignas, seja geracionais, sejam de amizade,
seja às vezes do próprio marido, não é? Ah, irmã, mas eu estou casada com meu marido, eu estou casado com a minha esposa, e eu sei que existe essa competição, esse desejo que eu não dê certo. Como eu faço? Comece a se desligar do seu esposo, da sua esposa. Como eu faço isso? Pedindo perdão para Deus, no sentido de falar o quê? Senhor, ele é meu marido, ela é minha esposa, mas está me trazendo esse tipo de contaminação. Então, quando eu me unir com ele sexualmente, com ela sexualmente, eu quero estar desligada daquilo que são as contaminações que vêm sugar aquilo que é bom de mim, aquilo que às vezes a pessoa se alimenta com o meu sofrimento. Eu não quero que isso passe e traga uma legitimidade, saia debaixo dessa autoridade maligna que às vezes seu esposo ou esposa está trazendo sobre você, e peça para o Senhor trazer a purificação. Senhor, eu vou receber do meu esposo e da minha esposa aquilo que verdadeiramente vem de ti, o que não é, eu rejeito. Porque às vezes, amados, nós estamos com um marido adúltero, uma esposa adúltera, e aí o que acontece? Na hora de deitarmos com eles, eles estão numa prática muito terrível, às vezes está na pornografia, na internet, e quando nós nos unimos com ele, aquilo que ele recebeu nessas práticas, o que vai acontecer? A mesma coisa, irmã divina, a mesma coisa. A irmã fala, Senhor, porque na verdade, pelo princípio da palavra de Deus, irmã divina, ela passa a ser sua filha. Então, você vai exercer domínio sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Eu não aceito que ela contamine meu filho, nem a minha vida, nem a minha casa. Em nome de Jesus. Ela é como uma herança do Senhor e eu a purifico pelo sangue do Cordeiro. Amém? Em nome de Jesus. E repreendo o espírito da inveja na vida dela, em nome de Jesus. Agora, essa outra parte que eu estava falando, às vezes o seu esposo, a sua esposa, está nessa parte, envolvido com pornografia, com adultério, e o Senhor tem falado para você, fique no casamento, que eu quero restaurar o teu casamento. E chega na hora da intimidade, aí você não sabe o que fazer. Agora, o que você precisa fazer? Se cobrir com o sangue de Jesus. Senhor, eu vou me deitar com ele, eu vou me deitar com ela, e a tua palavra me diz que sou eu que santifico a outra parte. Então, eu quero estar santificando essa parte. Eu, como uma, tenho a tua semente, a tua genética, a tua santidade, e em nome de Jesus, eu quero passar para ela uma blindagem pelo teu sangue, em primeiro lugar, para a minha vida, e eu quero que essa santidade vá empurrando essa manifestação de trevas para fora da vida do meu esposo, para fora da vida da minha esposa, e eu não seja contaminada por ela. Porque o que acontece? Sim, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Quando é sogra, você vai utilizar o princípio da descendência. Não é porque ela passou a ser sua mãe nas regiões, é pela palavra. O princípio da palavra de Deus. Às vezes não assumimos emocionalmente a pessoa, porque não há liga, não há afinidade. Mas o princípio é princípio. Se eu me torno um com ele, a mãe dele é minha mãe, a minha mãe é mãe dele. Então, tem como discutir isso, não é? Mas isso não quer dizer que você precisa entrar com aquele sentimento todo de mãe, não é disso que estamos falando dos princípios da palavra de Deus. Às vezes a afinidade não veio. Se vier, glória a Deus. Não veio, você mesmo assim precisa aprender a estar bem atento a esse tipo de princípio, não é? Às vezes sogras, infelizmente, têm ciúmes, e aí aquela bagunça toda que acontece nas vidas, não é? Então, precisamos estar atentos aos princípios da palavra de Deus. São eles que nos libertam, não é? Na pessoa bendita do Senhor Jesus, quando ele vem e manifesta a sua revelação a nós. Então, amados, essa parte, ela é muito importante. Aprendemos a nos blindar em todas as circunstâncias nas quais nós vamos ter uma intimidade com as pessoas. Procure selecionar muito bem aqueles que estão ao seu redor e aqueles que você faz em aliança. Nós passamos uma vez por uma aliança de amizade, era muito tremenda a amizade que eu tinha com uma determinada moça, e só que conforme foi passando o tempo, ela foi entrando por um caminho muito errado, até que chegou um dia, o Senhor falou, eu quero que você se desligue dessa aliança. Tínhamos promessas juntos, era uma coisa assim maravilhosa, eu orava muito pelo meu lar, não é? Graças a Deus, mas também gosto muito das minhas plantinhas. Então, cobre as suas plantinhas com sangue de Jesus, em nome de Jesus. Então, queridos, o que acontece? Aí o Senhor falou para mim, desligue-se, porque isso não vai dar mais certo. E ela foi entrando por um caminho de misticismo, e Deus estava cuidando de mim para quê? Para que eu não fosse contaminada com aquilo que ela estava realizando. Por quê? Uma aliança, lembra a aliança de Jonatas e Davi? Era uma aliança de paz. Na tua presença eu tiro a minha capa, tiro as minhas armas para não te ferir. Olha que aliança tremenda que era. E às vezes nós entramos num lugar de aliança com pessoas, as quais Deus traz o link, traz a conexão.
Só que precisamos entender o tempo de cortar a aliança, o tempo onde aquilo passou a ser, às vezes, uma idolatria, onde ultrapassamos o limite da confiança que Deus determinou ali em Jeremias, capítulo 17. É muito sério isso, amados, porque aí nós confiamos que aquela pessoa vai nos aprovar, vai nos ajudar a ir adiante, que era o meu caso. Eu já estava entrando num lugar de aliança inescrupulosa, porque eu falava sempre para ela, você é a única pessoa que crê no meu ministério, quando você está junto fica mais fácil de fluir. Eu fui entrando por um caminho muito ruim, de uma confiança um pouco exagerada, e o Senhor teve que falar para mim, corte isso, porque infelizmente ela entrou em caminhos de morte, de iniquidade, e ela vai transferir para você. Então, pela misericórdia do Senhor, nós cortamos aquela aliança. Isso não quer dizer que eu não a ame, isso não quer dizer que ela não seja uma mulher de Deus. É uma mulher de Deus, sim, maravilhosa, mas infelizmente ela está enganada e eu oro para que o Senhor a resgate, mas não posso ter mais aquele nível de aliança com ela. Entende, amados? Em nome de Jesus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, a palavra de Deus precisa alinhar a nossa caminhada. Eu entendo, amados, que às vezes não é fácil, nós amamos as pessoas, nós amamos os nossos entes queridos, mas precisamos pôr limites, porque senão nós podemos cair no engano que essas pessoas vêm destilando ali, né, com aquele rostinho de bondade, às vezes com aquele jeitinho tão legal, com aquela aparência de piedade, mas na verdade lá no fundo estão negando o poder que essa piedade tem. Então nós precisamos pedir para Deus, Senhor, abre os meus olhos. Agora voltando ao tema. Amém. Pode falar. Esse campo dessa, quando a gente ultrapassa esse nível de amizade e entramos numa idolatria Sim. por pessoas, é um negócio seríssimo. Porque eu passei por isso em um ministério onde eu idolatrava o ministério e eu idolatrava o meu pastor. Sim. Então, o que aconteceu? Eu ultrapassei todos os limites de coisas terrenas. Eu olhava para aquele ministério na minha cidade, eu falava assim, esse aqui é um ministério top. Aqui tem um monte de pregador top, aqui tem revelação, tem entendimento, tem ensino, é organizado, está crescendo. Esse ministério é o ministério. Eu era diácono nesse ministério. E eu olhava para um pastor especificamente e falava assim, cara, esse cara é o cara. Tinha palavra, tinha revelação, tinha autoridade, uma conduta de vida absurda, sofria pela obra, se entregava. Só que eu não fui percebendo e eu fui idolatrando aquilo. Fui idolatrando o ministério, fui idolatrando esse pastor e fui ultrapassando os limites. E também algumas amizades que eu fiz naquele ministério que também ultrapassaram os limites. E o que teve que acontecer com isso? A gente acabou aquele ministério. Nós saímos daquele ministério. Por quê? Porque eu ultrapassei limites. Então, toma cuidado, porque homem é homem, Deus é Deus. Num outro contexto, o apóstolo Estevão Hernandes falou isso. Quando ele voltou a tocar, ele não abre o que aconteceu, mas ele falou assim, eu estou voltando a tocar porque eu entendi que homem é homem e Deus é Deus. Então, os homens o devem ter ferido demais. Sim. De repente, nesse campo da música, de tocar o instrumento dele, eu não sei da história, talvez ele tenha falado numa outra oportunidade. Mas o que ele fez ali para ele voltar a tocar, olha o nível de profundidade que ele teve que se aprofundar realmente para ser curado. Ele teve que entender, homem é homem, Deus é Deus. E aí ele voltou a louvar com aquele instrumento, na gravação do Renascer Praise, um CD ao vivo. Então, nós ultrapassamos esse limite do homem é homem, Deus é Deus. E quando a gente começa a colocar o homem junto com Deus, e como Deus não divide a glória dele com ninguém, sim, nós entramos nesse campo de idolatria, onde achamos o pastor, a pastora, o apóstolo, meu ministério, a minha própria vida, o jeito que eu oro, o jeito que eu prego, o que eu entendo da palavra. Cuidado, porque esses campos de idolatria podem trazer rupturas. Sim. Deus tem que obrigatoriamente fechar essa porta para que a gente não se acabe, para a gente que não acabe de se perder de uma vez. Então, de repente, entra uma frustração tão grande, porque desse ministério a gente saiu, foi muito complicado a saída do ministério. E por quê? Porque Deus estava fechar aquela porta de uma forma que houvesse uma ruptura. Ele estava desmanchar aquele ídolo da minha vida. Para ela era de boa, talvez estivesse em outras áreas.
Mas na minha vida, aquilo era intocável, virou uma Sim. idolatria mesmo. Sim. Então, o que Deus precisou fazer? Precisou quebrar aquelas imagens diante dos meus olhos, me sarar depois, e hoje eu tenho a mesma admiração por esse pastor, eu sei quem ele é em Deus, só que eu tenho a mesma admiração, mas num outro lugar no Espírito. Aleluia. Não é que você não vai admirar uma pessoa, não é que nós não vamos estar aliançados com pessoas, não é que nós não vamos admirar um ministério, uma chamada. Nós temos uma comunhão e uma admiração pelo apóstolo Éder, por exemplo, é o nosso apóstolo. Aleluia. Mas não deixe isso ultrapassar limites. Sim. Ele é homem que nem eu e você. Come arroz, feijão, faz cocô e xixi. Sim. Então isso é muito importante, a gente olhar para o pastor Éder e lembrar. Ele ficou doente esses dias, ele faz cocô, faz xixi, vomita. Eu estou falando coisas bem feias para você entender, cara, tire isso da sua cabeça. Sim. Porque senão nós podemos entrar num campo de olhar para o apóstolo Éder e falar, meu Deus. Sim. E ele é uma bênção? Claro que é uma bênção. Aleluia. Como eu sei que ele é uma bênção? É uma bênção mesmo. Aleluia. Só que tem um campo de atuação dele para com a minha vida. Sim. Homem a homem, Deus é Deus. Sim. A honra para ele eu vou dar sempre. Aleluia. Mas a glória eu não posso. E quando nós ultrapassamos o limite da honra e começamos a dar glória a homens, é aí que nós entramos no problema. Sim. Tenho certeza que pessoas já passaram, estão passando por isso aqui. Sim. Por que você está passando por esse problema ou passou? Porque você ultrapassou o limite da honra. E começou a dar glória a homens. Sim. E a glória é só a Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Sim. E por isso você passou por isso ou está passando por esse problema. Então retrocede. Sim. Para de dar glória a homens. Homem a homem. Ele vai falhar, ele vai ter problema, ele vai te decepcionar. Às vezes ele pode falar uma besteira. Aí entra um outro ponto. Que aí depois nós vamos para outro extremo. É. Eu fico aqui dando essa aula, nós estamos aqui na 36ª aula. Amanhã eu falo uma besteira. É. Aí o que você faz? Você desconsidera as 36 passadas e fala, nossa, que besteira aquele pastor falou. É. E me joga no lixo. Toma Sim. cuidado com isso também. Sim. Leve em conta o histórico das pessoas. Sim. Me corrija. Fala, pastor, ó, aquilo que você falou ontem, hoje, tá fora, cara. É. Não tem Bíblia para isso. Me corrija. É. Agora não me jogue no lixo, porque na 37ª aula eu errei. Não jogue a sua liderança no lixo, seu marido no lixo, sua esposa no lixo, porque num determinado ponto, ele ou ela, ou a instituição, falhou com você. Sim. Tenha um pouquinho de misericórdia e leve em conta o histórico. Sim. Deus tem nos chamado para levar em conta o histórico. Sim. Ah, mas é um pecado que entrou. Não, aí é outra coisa. Mas um erro teológico, um erro até de conduta, mas que já se arrependeu, já se posicionou de novo. Então entra a misericórdia, entra o perdão, vou andar a segunda milha, dar outra face, Senhor. abraçar, falar, cara, foi triste que aconteceu, mas eu estou com você, vamos embora. Jesus. Porque se fosse para levar em conta histórico, eu não estaria aqui. Se o que o apóstolo sabe da minha vida, ele não teria me colocado aqui. Sim. Se o que eu fiz a minha esposa passar durante 30 anos, eu não estaria aqui do lado dela. Sim. Então, na verdade, eles foram misericordiosos demais, porque nem muito histórico eu tinha. Eu tinha uma história, mas não tinha muito histórico. E essa história, ela era mais triste do que feliz. Sim. Mas Deus deu graça para minha esposa e eu estou aqui. Sim. Mas então, de repente, no seu campo de atuação, na tua chamada, leve mais em conta os históricos. Sim. Entenda melhor o teu filho, a tua esposa, o teu esposo, o teu pastor, teu professor, o teu amigo. Às vezes a gente perde uma baita de uma aliança. Meu Deus. Por não levar em conta um histórico. Por um fato isolado, o diabo vem e fecha uma boca profética na minha vida e na tua vida. E essa boca profética, ela fazia toda a diferença na sua vida. Mas nós deixamos que um fato isolado feche a boca profética. E é tudo que o diabo quer. Porque dali você se alimentava e ali você alimentava as pessoas. Então leve em conta o histórico, exerça perdão, misericórdia. Então na aula de amanhã, se eu falhar, que em nome de Jesus, tomara que não aconteça nada, mas se acontecer, leve em conta o histórico. Me corrija sim, mas com amor, com brandura, para você não cair no mesmo erro. Aquele que corrige, corrige com brandura. Não vá vir arrebentando com a minha vida, não porque eu sou pastor, não porque eu estou dando aula aqui, mas porque eu sou seu irmão mesmo. Jesus. Então vem e fala, pastor, ó, você pisou na bola, cara. Você falou um negócio que não está na Bíblia, não está. Nossa, você acabou com tudo. Mas, cara, corrige aí, tamo junto. São 36 aulas, eu vou continuar assistindo, mas dá uma vigiada. Beleza.
Então, leve em conta o histórico das pessoas. Se tem uma porta fechada aí que você fechou, tenta reabrir essa porta. De repente, essa porta é um baita de um canal de alimentação para você. Está fazendo falta para a tua vida essa porta. E você está parado por um fato isolado. Meu Deus. Jogou tudo no lixo histórico. Então, em nome de Jesus, que a gente seja despertado por Deus aí, para não entrar nessa idolatria de falar, não, meu pastor, a minha igreja, a minha pastora, olha a sabedoria dela. Não tem ninguém nesse mundo. É Jesus aqui na terra. Eu olho para ela, Jesus purinho. Deus. Aí depois vem a paulada. Sim. Para desmontar essa imagem dos teus olhos. Porque senão você vai ficar aqui embaixo mesmo. Você vai ficar com o seu Jesus purinho aqui embaixo. Aí vai complicar. Amém? Amém. Glória de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados. Eu quero dizer para os amados que a palavra de Deus diz que o ídolo nada é. E se o ídolo nada é, se nós estamos idolatrando, Deus precisa dar um jeitinho, não é no ídolo que nós levantamos e destruir diante dos nossos olhos. Por isso que é extremamente temerário. Já pensou se você idolatrar as nossas vidas, ou idolatrar, como o pastor Alexandre falou, o apóstolo Éder, aí Deus precisa, diante dos teus olhos, destruir essas pessoas, diante dos teus olhos. Às vezes não vai acontecer nada com ele publicamente, mas diante dos teus olhos. Às vezes vem uma mácula, uma mancha, porque Deus precisa destruir isso, porque Ele não vai dividir a glória dele com nenhum ser humano. Tenha cuidado, porque você pode estar expondo os seus líderes a um lugar de grande risco. A minha primeira pastora, ela faleceu, amados, porque o Senhor falou que, infelizmente, toda a igreja estava idolatrando. E o Senhor, para não permitir que ela caísse naquela feitiçaria que estava sendo liberada contra ela, o Senhor a recolheu. Então, é muito sério, amados, muito sério, que possamos ter muita vigilância. Os princípios de Deus, quando são quebrados, eles nos quebram. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos lá para a aula de hoje. Já fizemos uma introdução de 33 minutos, glória a Deus por isso. E vamos lá. Amém? Amados, creio que falamos já a respeito daquilo que Deus, na visitação do Senhor, né, ali diante de Adão, chegou perguntando para Adão, onde você está? E uma pastora, a pastora Neuzivan, não é, trouxe uma aula ali com o apóstolo Éder a respeito de que Deus, quando perguntou onde você está, ela falou, você quer falar a respeito disso? Como que é? Você se perdeu de si mesmo? Lembra como foi que ela falou? De ontem? No finalzinho do versículo 9, capítulo 3, está escrito assim, onde você está? Né? Mas nessa tradução que ela trouxe, tipo assim, Deus falando, Adão, onde você se perdeu de você mesmo, que eu não te acho dentro de mim. Então, assim, é muito mais profundo, né? Essa parte, assim, esse entendimento eu achei muito profundo. Onde você se perdeu, que eu não te acho dentro de mim. Então, amados, veja que coisa tremenda. Onde nós nos perdemos? Então, eu creio que essa parte, nós estamos, assim, encerrando essa parte de Adão. Sim, no original significa, glória a Deus, aleluia. Onde você se perdeu? E aí, ontem o pastor Alexandre trouxe um pouquinho dessa aula, e aí o Senhor me deu esse versículo aqui, em Colossenses, capítulo 3. Quando nós nos achegamos a Cristo novamente, a palavra de Deus diz assim, ó, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se nós nos perdemos de Deus, nos perdemos de nós mesmos, naquele ver o que Deus está fazendo, naquele sacerdócio, naquela adoração, se nós perdemos a nossa essência como filhos de Deus, não é? Deus está falando, agora eu devolvo o Cristo vivo para vocês, para que vocês em fé estejam juntamente com Cristo, ocultos em Cristo, em Deus. Olha que coisa tremenda. Com Cristo, em Deus, novamente dentro de Deus. Por quê? Porque agora temos a natureza do Cordeiro. E o apóstolo, nessa mesma aula, ali, ele trouxe que o que é ser cristão? É permitir que a natureza do dragão, porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos da desobediência. A palavra de Deus diz que o Satanás, o homicida, ele é o nosso pai. Não é? Então, nós vamos tirar essa natureza de dragão de dentro de nós e permitirmos que a natureza do Cordeiro se manifeste em nós. E essa natureza do Cordeiro, ela não vem de uma vez por todas as nossas vidas, ela vai se desenvolvendo aos poucos. Então, nós precisamos nos intencionalmente, diligentemente pedir para Deus, Senhor, que essa natureza de dragão
se vá da nossa vida, porque agora eu já sou achada, oculta com Cristo, dentro do Senhor. Eu já me achei novamente. Eu sei quem eu sou tua filha. Amém? Eu sou teu filho, em nome de Jesus. Agora vamos lá, vamos ver quais foram as declarações do Pai para Adão, para a serpente, para Eva. Quando Adão falou para Deus, olha, eu comi aliás, ele não falou que comeu assim, né, voluntariamente, ele falou assim, você comeu, quem te fez saber que estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para você que não comesses? Adão responde, a mulher que o Senhor me deu, não é? Então, Deus vai e pergunta para a mulher, você comeu? Vamos ler lá, em Gênesis capítulo 3, vamos ler aqui o que Deus está falando, qual foi a resposta de Adão, para a gente pegar aqui as consequências. Porque estamos aprendendo isso para saber quem somos e também ministrarmos as pessoas quando elas chegarem até nós, para nós sabermos exatamente que tipo de fundamento que elas têm que ter, porque senão a libertação e a intercessão que vamos estar fazendo, amados, não vai ser tão eficiente, tão eficaz. Precisamos estabelecer as pessoas na condição de filhos. Você já é filho de Deus, você tem certeza da tua salvação, e temos como que eu posso dizer, uma quantidade maior de argumentos para podermos falar com essas pessoas. Porque às vezes as pessoas estão num nível tão grande de uma fortaleza, como diz a palavra lá aos Coríntios, o príncipe desse século cegou o entendimento aos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, a qual é Cristo. Então, às vezes, a pessoa está tão bloqueada, tão cheia de argumentos em relação de que Jesus não é Deus, que nós precisamos de vários argumentos. Então, isso que estamos fazendo aqui, te dando um pouco mais de argumento de que Jesus é Deus, que temos que nos tornar filhos de Deus através da fé. Amém? E ali fala o seguinte, Adão respondendo para Deus, Deus falou, onde estás? Aí ele falou assim, quem te fez ver que estavas nu, comeste da árvore? Olha o que Adão fala, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Próxima pergunta, Deus disse à mulher, que é isso que tu fizeste? Aí a mulher fala, a serpente me enganou e eu comi. Deus não perguntou nada para a serpente, mas a sentenciou. Veja o que Deus falou para a serpente. Deixa eu ver aqui. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Aqui, amados, a parte de ser maldita entre todos os animais, isso aqui é o animal, o serpente, que levou esta palavra de maldição, amém? Aí depois, quando ele fala, comerás pó todo dia da sua vida, aí já tem um duplo sentido, aí ele já está falando que nós somos pó e a serpente pode se alimentar de nós se nós não formos as novas criaturas, que aí nos juntamos com a água, Cristo vivo, e podemos nos tornar um barro. Aí a serpente não irá nos comer, entende? Então, nós precisamos entender essa manifestação do Cristo vivo a nosso favor. Mas Deus dá uma sentença àquele animal chamado serpente. Aí agora nós temos que ver aquilo que o Senhor vai falar para Satanás. O animal foi sentenciado porque deram o seu corpo para Satanás falar através dele. Aí depois ele vem e fala assim, porém, para Satanás agora, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar dele. Amados, aqui é a verdadeira batalha espiritual que existe. Existe uma linhagem, amados, que Deus já viu que essa linhagem escolheu mal. E dentro dessa linhagem que escolheu mal, Deus está falando, olha, vai ter alguém de uma linhagem todinha, descendente que nasce, geração após geração, que vai procurar destruir o descendente da mulher. Deus não está falando de descendência agora, está falando do descendente, ele está falando de um só, como diz a palavra, é o Cristo vivo. Deus está falando daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Mas a serpente, Satanás agora, ele se levanta buscando quem é o descendente, quem é o descendente, quem é o descendente. E pode ver que já de Caim, ele já vai e procura colocar a sua pecaminosidade, um endurecimento de coração. Quando ele vê o seu irmão levantando um altar ao Senhor, e ele fica invejoso, e ele fala assim,
Como assim ele é recebido e eu não? Então, a semente de Satanás já está em Caim. E aí ele vai procurando. Você vai ver a batalha espiritual de sangue que o adversário vai levantando durante todo o testamento. Você vai ver a manifestação da serpente na vida dos filhos de Judá, por exemplo. Ele teve 3 filhos e o primeiro ele não conseguiu gerar. O segundo, ele lançava o sêmen fora para não deixar descendência. O terceiro, Judá não deu para aquela mulher, para Tamar. Depois, o próprio Judá se deitou com Tamar. Aí, dentro da genealogia dela, houve ali, no caso, a continuidade para poder nascer da tribo de Judá, o descendente que viria esmagar a cabeça da serpente. Aí você vai ver, amados, se você pegar toda a genealogia de Jesus Cristo, você vai ver os reis, como passaram. Teve reis, amados, que passaram por um fio para não morrerem, porque Deus estava levantando geração, geracional, para liberar o Cristo vivo lá na frente. Então, são coisas que nós precisamos ficar atentos. Então, do que se trata a batalha espiritual? Ela é uma batalha entre a semente da serpente, que se transforma em dragão, e a semente do Cristo vivo, do Cordeiro Santo que nos traz a paz. Essa é a verdadeira batalha espiritual que nós estamos buscando vencer. Então, o que você e eu precisamos? Como o apóstolo falou lá, naquele dia que ele ministrou a aula dos fundamentos da fé, ele estava falando a respeito, a natureza humana precisa ser mudada. Não é uma questão de religião, é uma questão de natureza. Veja que quando Cristo vivo estava lá no jardim do Getsemane, chorando ali diante do Senhor, falando com Deus a respeito daquilo que ele teria que passar, e ele suou aquelas gotas de sangue, ele estava entregando a sua vontade para Deus, porque ele sabia que haveria um grande sacrifício a ser feito, muitas dores a ser passadas, ficar distante do Pai. E aí ele estava falando, eu estou numa guerra de semente, existe uma natureza a qual eu preciso representar que não quer fazer a tua vontade. O que é que Cristo veio fazer? Ele veio arrancar a vontade independente do homem. Essa é a semente da serpente no homem. E toda o rastro de perseguição que existe em toda a história da humanidade é um rastro de perseguir a semente daquele que haveria de vir, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente, tão equivocada, achou que Jesus Cristo poderia morrer qualquer morte, e ela ficou o tempo inteiro procurando, morra, morra, morra. Só que o Pai tinha uma maneira de executar a morte do Cristo vivo. Precisava ser morte, morte de cruz, para se cumprir aquilo que fala em Gálatas capítulo 3. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando Cristo foi pendurado no madeiro, toda a maldição veio para Cristo. Você imagina todo tipo de seta chegando até Cristo. Doença, Cristo. Miséria, Cristo. Maldições, Cristo. Todo tipo de problemas, morte, Cristo. O Pai estava ali, lançando toda a justa medida de ira dele em Cristo, para que o homem, ao crer em Jesus, tornasse bendito novamente e fosse achado em Cristo, oculto em Deus. Agora o Cristo ressurreto. Então, amados, há uma batalha espiritual para você, como que eu posso dizer, ser instrumento de Deus para liderar as pessoas dessa natureza maligna. Por que falamos de geracional? Porque no geracional daquelas pessoas que se achegam a Cristo, vem ainda aquela semente de iniquidade e vai entrando no nosso DNA e vai manchando o nosso DNA. Agora, quando nos posicionamos e falamos, olha, agora eu tenho a nova semente, o Cristo vivo está dentro de mim e eu não quero divórcio na minha casa, eu não quero mais miséria na minha casa, eu não quero mais câncer na minha casa, eu não quero mais suicídio, acidentes, eu não quero mais bancarrota na minha casa, e eu começo pelo Espírito de Deus e a palavra viva que Ele me dá, a me posicionar e ir arrancando do meu DNA, que era um DNA maligno, e estabelecendo o DNA do Cordeiro. O que vai acontecendo? O Cristo vivo vai se estabelecendo dentro de nós. O nosso problema maior, amados, é que nós somos tão passivos que nós vamos deixando, amanhã eu faço, isso não precisa. Como o pastor Alexandre falou, veja o nível de resistência que havia nas nossas vidas. Ele, como sacerdote da casa, ele queria ultrapassar, ele queria sair de um lugar onde havia uma manipulação daquilo que o pai dele tinha feito de acordo com o adversário. Mas, como ele não tinha entendimento de batalha espiritual, ele achava, aceitei Jesus, está bom, que é uma coisa que ele já falou várias vezes. Então, o que acontecia? Nós estamos presos na descendência que havia sobre a vida dele, mas agora o Senhor o ensinou, falou, olha, descendência tem importância, porque o pai fala, visitarem a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração. O nosso problema, mas é que as gerações, elas vão renovando contratos.
O problema é que de geração em geração, o adversário ele vai olhando e fala onde eu vou estabelecer aquela semente para o pacto da geração passada continuar. Às vezes atendemos as pessoas e falam, olha, o meu pai matou, o meu avô matou, o meu bisavô matou, e agora o adversário, o espírito da violência, o espírito que derrama sangue, está campeando alguém. Nós tivemos um testemunho tremendo quando foi da passagem do sangue nos umbrais. Uma pessoa sofreu na vida do filho um atentado muito grave. A pessoa foi buscada para a morte, mas o Senhor colocou a sua mão, porquanto a mãe havia passado sangue nos umbrais e não deixou que a alma daquela pessoa fosse tragada. Porque há um geracional de sangue, de violência naquela família. E temos conhecimento disso. E por misericórdia, aquela moça obedeceu à voz do Senhor, passou o sangue dos umbrais e o filho dela foi livrado da morte. Então, nós precisamos entender, amados, que nós estamos numa batalha. E qual é a batalha? De resgatarmos a imagem de Cristo vivo, como fala lá no livro de Romanos. Eu te criei para um propósito. Às vezes nós achamos, o propósito é para ser apóstolo. O propósito é para ser vice-deus. Não, não é isso não, que Deus nos chamou para ser. O propósito eterno do Senhor é nos tornar a imagem e semelhança do seu Filho amado Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Pode falar, então. Essa experiência aí da pauta, a gente estava numa pauta de 21 dias, quando a gente voltou de Atibaia, uma pauta dada pelo apóstolo José para a gente fazer, para depois a gente ver o que a gente ia fazer no nosso casamento. Sim. Então, às vezes a gente está falando assim, cara, não estou entendendo nada dessa aula, nós estamos aqui no Casado Não Casados, e esses caras ficam falando de geracional, e o que é? O que é o seguinte, que se nós não estivermos limpos, nós não vamos ter condições de acertar o nosso casamento. Sim. Então não adianta nada a gente chegar aqui e falar para você, vai lá, pede perdão para o seu esposo, a esposa pede perdão para o esposo, fala daqui para frente, nosso casamento vai ser maravilhoso. Nós não vamos conseguir isso. Sim. Porque isso a gente tentou um monte de vezes. Sim. Quando chega naquele ápice da briga, daquela negócio, e na verdade lá no fundo tem algo dentro de nós que a gente não quer separar. A gente não quer o divórcio, a gente não quer deixar o nosso filho sem pai ou sem a mãe ali presente. A gente, aqui dentro, tem uma chama acesa que quer ficar casado. Sim. O problema é que nós não temos recursos em Deus para sustentarmos isso. Então não adianta nada a gente vir aqui dar uma aula ou passar uma experiência, falar, não, irmão, é simples não. Agora você vai lá no seu marido e fala, amor, eu te amo, sim, meu amor é incondicional por você, dentro de uma esfera humana, você é o marido da minha vida, eu te perdoo de tudo que você fez, e ele falou, também te perdoo, vamos embora, estamos juntos. Isso não vai acontecer. Não adianta tentar entrar nisso. Então, o que a gente estava fazendo? A gente estava numa pauta de 21 dias, para depois a gente ver se Deus ia trabalhar na nossa vida, se a gente ia se abrir a esse ponto, sim, de encararmos uma reestruturação do nosso casamento. Sim. E dentro disso, o que Deus trouxe? Uma visão. Limpa o seu geracional. Aleluia. Existem vozes clamando contra o casamento de vocês aí. Dentro daquele geracional do meu avô, da minha mãe, do meu pai regendo aquilo tudo, tinha também, porque todos eles são divorciados. Sim. Para começar isso aí, meu avô divorciou, minha mãe divorciou e meu pai divorciou porque era marido dela. Sim. Então, haviam ali casas de divórcio. E o que a gente estava orando? Nós vamos divorciar ou vamos ficar? Nós vamos se acertar? Nós vamos se aceitar ou nós vamos abandonar o barco? Então o apóstolo falou, antes de tomar uma decisão, façam essa pauta. Sim. Então, dentro dessa pauta, nós tivemos que limpar o geracional. Uma das coisas que aconteceu. Fora arrependimentos, fora pedido de perdão, compromissos de realmente querer fazer as coisas mudarem. E aí Deus, então, trouxe um ambiente que desse essa condição para nós. Aleluia. Removeu a minha vida do coração da minha esposa no campo da idolatria. Amém. Deus abençoe. Porque a idolatria, na verdade, o que acontece? Ela atrapalha muito a minha vida. Sim. A idolatria dela para com a minha vida, ainda que por medo, por pressão, por passividade, por entregar as vontades, sim, mas eu me tornei um ídolo para ela. Sim. E o ídolo nada é. Sim. E aí o que acontece? Eu começo a sofrer a consequência da idolatria dela. Sim. Então, o nosso casamento foi bombardeado também por isso. Sim. A partir do momento que ela removeu a idolatria, que ela se limpou disso, as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente. Então, se você idolatra a sua esposa, joga isso no lixo rápido, você está atrapalhando ela a caminhar. Sim. Se você idolatra o seu esposo, joga isso no lixo rápido, porque você está atrapalhando a ele a caminhar. Não estou falando que a culpa é dela só, sim, mas tem uma boa parcela de culpa. Sim. Ela me prendia em um lugar. Sim.
Porque senão, se eu fosse aquele... Imagina, dá uma analisada agora, vamos usar um pouquinho a inteligência mesmo. Ela já me idolatrava, eu sendo uma porcaria. Pensou se me tornasse alguma coisinha? Meu Deus. Ela ia falar, agora Deus está aqui. Então Deus não pode assinar embaixo disso. Ele tem que estar sempre quebrando para arrancar essa idolatria. Enquanto ela não se abriu para a idolatria ser removida totalmente, ficou muito complicado. Sim. E eu também a idolatrava de uma outra forma. Sim. Então Deus só arrancar isso da nossa vida. Tem que entender que ela é uma pessoa, uma bênção, mas é uma mulher. E eu sou um homem. Acabou por aí. Aleluia. Agora, o que nós temos que fazer o próximo passo? Agora ela é uma mulher de Deus e eu sou um homem de Deus. Aleluia. Por que não tinha, por que não juntava? Porque eu continuei vendo a minha esposa como uma mulher e ela continuou me vendo como um homem. E já existia dentro dela, muito mais avançado, que ela era uma mulher de Deus, e eu continuei sendo um homem de Deus, mas com um pouquinho de Deus. Aí não tinha mais unção. Aí no relacionamento, por exemplo, sexual, como é que vai fazer? Uma mulher de Deus não quer deitar com um homem. Sim. Ela quer deitar com um homem de Deus. Sim. Por isso que você sofre muitas vezes no relacionamento. Tanto você homem, você mulher. Porque você já tem um nível de maturidade em Deus que você está buscando isso no seu parceiro, na sua parceira. Sim. Então você não se atrai mais por um homem. Sim. Um homem não te atrai mais. Ah, mas meu marido é homem, mas eu não sinto nada por ele, porque você está buscando um homem de Deus agora. Sim. Por isso você não está sentindo nada. Ah, mas minha mulher, é bonita, tudo, mas eu não sinto mais nada, porque você está buscando uma mulher de Deus agora, está incompatível. Sim. O mundo espiritual de vocês está desnivelado. Homem de Deus, mulher, só mulher. Pode ser linda, maravilhosa, mas geralmente não vai pegar. E aí vira uma guerra nessa área sexual. Sim. Porque fica um homem com uma mulher de Deus, ou vice-versa. E não junto. Então é mulher de Deus com homem de Deus. Aí a coisa acontece. Porque senão fica uma violência. Sim. Fica uma coisa que nem ela falava, eu não sou um depósito de esperma. Sim. Eu estou falando uma coisa bem realista para vocês verem o nível que a gente chega. É verdade. Então ela falou assim, não adianta você querer se relacionar comigo com essa vida que você está, eu não sou um depósito de esperma. Sim, sim. Você entende aonde a gente chega, a degradação que a gente chega por a gente não entender quem Cristo é em nós e quem nós somos em Cristo, Sim. e nos tornarmos um homem e uma mulher de Deus? Porque senão ela se sente dessa forma. E eu acho que eu tenho direito de fazer o que eu tenho que fazer porque eu sou homem. É, Jesus. Fala, cara, eu tô pouco me importando que você é homem. Homem tem um monte por aí. Se eu quisesse um homem tá fervendo, só que eu não sou mulher mais. Sim. Agora eu sou uma mulher de Deus. E eu sou casado com alguém que fala que é crente. Então, por favor, por gentileza, acerte a tua natureza e seja um homem de Deus, porque senão não vai ter compatibilidade, eu não vou poder me deitar com você, não dá. Não existe afinidade no mundo espiritual. Então, o que acontece? A pessoa começa a sofrer. E, ao mesmo tempo, o homem também começa a sofrer. Porque, Sim. logicamente, ele deita com ninguém. Uhum. Acontece o quê? O que acontecia no momento do relacionamento? Era eu, no meu ímpeto de homem, que eu precisava de alguma coisa nessa área, me deitando com uma pessoa que não estava ali. Então, você imagina que beleza que você deve passar por isso também, você não precisa nem imaginar, né? Você já sabe, você está vivendo isso. E por que você está vivendo isso? Porque você é uma mulher de Deus deitada com um homem. Então, não vai rolar. Ou você é um homem de Deus deitado com uma mulher. Também não vai rolar. Porque vocês estão buscando outra coisa. Quando eu era homem e mulher, beleza, estava tudo tranquilo. Mas, saindo desse aspecto, aí começa a complicar. Pastor, minha vida sexual é um lixo, uma porcaria. Mulher de Deus com homem, acerte isso daí. Ou homem de Deus com mulher, acerte isso daí. Porque senão vai continuar sendo um lixo. Não tem atração, não tem prazer, não tem vontade, não dá nada. Não tem nada. É só isso que você precisa acertar. Você está reclamando tanto da sua mulher, vira um homem de Deus. Sim. Você está reclamando tanto do seu marido, vira uma mulher de Deus. Sim. Amém? Remove a idolatria e vai se converter. Tinha um missionário que falava assim, vai se converter. Então a gente precisa se converter em muitas áreas, para a gente poder começar a desfrutar do que está liberado para a gente no mundo espiritual. Porque é uma resistência, não adianta. O adversário olha e fala, cara, você vai deitar, não tem nenhuma liga aí. O próprio adversário ele já vai também usar essa circunstância. Ele está de olho nisso daí. E aí tem aquilo que você sente, aquilo que você é.
porque ela se sentia abusada, afrontada. Porque o homem ele tem mania de tratar mal o dia inteiro e à tarde vem com um bombonzinho. Meu Deus. Aí ele chega do serviço, traz um bombonzinho, dá um beijinho, aquela entrelinhas lazarenta, porque ele quer fazer sexo. Entendeu? É isso que está na cabeça do homem, não adianta. Vou levar um bombonzinho e vou dar um beijo nela. À noite vai estar tudo bem. Capaz. A mulher está com um histórico de anos na mente dela, anos. Sim. Um bombonzinho e um beijinho vai apagar, mas você está enganado profundamente, meu irmão. Esquece isso daí. Esquece. Se ela abrir o bombom, se ela não jogar no lixo com tudo embrulhado, ela vai morder, mesmo que aquele bombom acabara de ser feito. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai morder, aquele vai ter um gosto ruim para ela, vai estar amargo. Aquela casquinha do sonho de valsa vai estar murcha. E ela vai jogar aquilo no lixo, até o que ela põe na boca, ela gosta. Porque ela está comendo ali o que você deu para ela. Deus. Ela está comendo no mundo espiritual, então não tem gosto, não tem crocância, não tem presença, Sim. não tem nada. Emoção. E uma emoção ferida, ela altera o sabor, ela altera a presença, ela altera tudo. Ela acaba com tudo. Então, entenda que não vai ser bombonzinho, mas vai ser arrependimento, conversa, colocar as coisas no eixo e uma conduta de vida. Sim. A mulher fica de olho em você. Como que ele está conduzindo a vida agora? A mulher é levada muitas vezes pela conversa, por um tempo Mas chega uma hora, uma mulher madura em Deus, conversa não pega mais ela, não. É verdade. Ela sai dessa ilusão. Porque o próprio Deus blinda ela. Sim. Porque essa conversa que o homem tem para jogar o 7-1 na cabeça da mulher, a mulher ficar encantada Deus. e fazer as coisas, fala, nossa, chegou o meu príncipe, a mulher de Deus, ela sai fora disso. Sim. O próprio Deus a tira desse ambiente de engano. Sim. Onde o ouvido dela estava iludido para ouvir qualquer coisinha e vir um danoninho ou um bombonzinho e falar, nossa, acabou isso aí, querido. O que você fazia com ela quando ela era namoradinha, estava encantada pela paixão, acabou. Sim. Agora ela é sua esposa, uma mulher de Deus madura e precisa de coisa consistente. Verdade, Deus. Acabou o tempo do bombonzinho. Pode dar uma fábrica da Lacta para ela, vai catar os shows, para fazer o que você quiser. Se você não mudar, acabou, queridão. Não tem o que fazer. Pastor, eu trouxe uma caixa de bombom, gastou dinheiro à toa. Sim. Ah, mas eu trouxe, você quer dar um presente? Aleluia. Mas o seu presente tem que ter vida. Verdade. Ei. O presente tem que ter essência. Sim. O presente tem que ter você ali. Ela tem que comer aquele bombom e saber que ela está comendo o melhor da sua terra. Não vai querer comprar sua mulher com um bombonzinho, com perfuminho. Isso aí, desculpa, mas é prostituição. Deus tremendo. Isso aí você fazia antes com prostituta. Leva um perfume, leva uma caixinha de bombom, aí dá o dinheiro dela lá, e ela faz de conta que te ama, que tá tudo bem, que tá gostando de você. Mas na sua casa não vai rolar, porque você é crente, né, meu querido? Deus tremendo. Você é crente. Tem um sangue aí sobre a tua vida. O tempo da prostituição acabou. Sim. Então agora não queira mais pagar a sua esposa. Não queira mais financiar o seu pecado através do bombonzinho, do perfume, de um dinheiro, de uma roupa, de um vestido. E ficar bravinho ainda porque levou o bombom, você não quis nada comigo. Deus. Você acha que ela vai se deitar com um bombom? Meu Deus. Que nível que você está colocando a sua esposa? Que nível nós colocamos na nossa esposa? Um bombom, um sonho de valsa, 1,30. Misericórdia. Que o Senhor nos dê entendimento e graça para nos arrepender e para fazer com que realmente o nosso casamento seja saudável. Então, por isso, tudo isso. Porque senão você não vai ter essência. Sim. Vai ser muito superficial. Então, a gente precisa levar essa escola no nível assim, ó, arrependimento, busca, mudança de conduta, realmente aplicar outras coisas. Por isso que está sendo meio pesado. Fala, cara, eu queria uma coisa mais light, mas está sendo o mais light possível. Possível. Mas é arrependimento, renúncia, busca, entrega. É isso aí que vai rolar para você ser um casado. Para você não ser mais viúva de marido vivo. Se não entrar isso aqui na sua vida, porque de repente tem uma coisinha um pouco mais complicada ainda. Tudo isso que você está aprendendo, de repente a sua esposa não vai estar a fim de aplicar nada disso. Você vai ter que fazer isso sozinho. Verdade, E Deus. de repente o seu marido não vai estar nem vendo essa aula
Se você for falar isso para ele, ele vai te xingar. E ele não quer nem saber disso aqui. Você vai ter que gerar isso sozinha. Deus. O reino espiritual, a coluna do seu casamento, está sobre os seus ombros dentro da sua casa. Responsabilidade é sua, sabe por quê? Você está aqui, nós estamos em 36 pessoas aqui, se eu não estiver enxergando errado. Deve ter 34 mulheres. Sim. Sabe aonde está essa responsabilidade? Em você que está aprendendo, porque a quem muito é dado, muito é exigido. A partir de agora, quando acabarmos dessa escola, a parte do casamento vai estar muito mais sobre os teus ombros. Porque agora você se expôs para aprender como restaurar o meu casamento para não ser mais uma casada, não casado. Agora isso aí está nos seus ombros. E aí você vai ter que decidir se você vai pagar esse preço para colocar isso para funcionar ou se você vai falar assim, é muito pesado para mim. Tchau, obrigado. Agora vai ser com você. Mas Deus vai te dar toda a condição para você entender, para no mínimo você trazer o teu marido para um senso onde ele possa decidir. E vai ter um dia daquela tacada final. Aleluia. Porque teve um dia na minha casa que teve uma tacada final. Depois de Atibaia, se você não colocar o pé na estrada, Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, tô fora. Então, só que você não pode fazer isso na força do seu braço, a hora que você quer, do jeito que você quer. Porque agora você não gerou nada no mundo espiritual para dar condições para o teu marido e para você realmente tomar essa atitude. Só que vai chegar um dia, daqui a pouco, quando você se posicionar, que você vai sentar com ele e falar, fulano, é aqui, ó. Põe o pé na estrada, ou tchau, obrigado. Sim. Porque tudo que eu podia fazer espiritualmente, eu já fiz. Você vai querer? Ah, não vou. Então vamos acertar nossa vida. Só que se você fizer isso agora, tá fora do propósito de Deus. Verdade. Mas você, pastor, eu vou ficar sofrendo a vida inteira. Não, você vai se posicionar e depois você vai conversar. Vai chegar um dia que Deus vai dar o aval para você. Ela já testemunhou aqui que teve um dia assim, chega, acabou, hoje eu vou divorciar. E Deus falou com ela, você está por sua conta e risco. Não estou com você nesse negócio. Só que quando foi nessa época de Atibaia, quando ela falou isso, Deus não falou para ela, não quero. Dali para frente ia divorciar mesmo. Sim. Então vai chegar um ponto. Você vai ficar sofrendo para sempre porque você não é um capacho na mão dele e nem vice-versa. Só que tem uma responsabilidade sobre a tua vida que nós estamos passando para você. Seja responsável pela aliança que você fez. Deus, tremendo. É uma aliança. E quando você falou lá naquele momento, na vida ou na morte, e na doença ou na saúde, todo aquele negócio, chegou a hora agora. Agora é o momento. Agora ele está doente, mas você falou que ia ser na saúde ou na doença. Agora ela está doente, mas você falou que ia ser na saúde ou na doença. Aleluia. Doente na alma, doente no espírito, doente em todo lugar. Agora chegou a hora de você que está saudável, que está lúcido, restaurar isso daí. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, amados, estamos falando aquilo que nós vivemos e temos confiança e convicção que os princípios da palavra, na pessoa bendita do Senhor Jesus, nos ajudou demais. Eles vieram em nosso socorro. Então, a serpente, amados, ela continua comendo pó. E quando não nos ligamos à água da palavra, nós somos pó diante da fome, do apetite da serpente. Então, nós temos que nos juntar à palavra de Deus, à água viva, que vai transformar as nossas vidas em barro. E aí a serpente não pode comer barro, porque senão aquele barro endurece dentro dela, ou algo acontece dentro dela que não vai haver digestão. Há uma natureza nova que ela não consegue tocar. Então é disso que nós estamos falando. Perdemos aquela natureza de dragão, de serpente, essa linhagem maligna e colocarmos a nossa vida diante do Cordeiro. E isso é em todas as áreas, corpo, alma, espírito, alma e corpo. Porque o Senhor já tirou das nossas vidas o ponta-cabeça que o adversário colocou. Antes, o que estava regendo as nossas vidas quando estávamos no mundo, amados, era o contrário, o homem virou de ponta cabeça, mas em Cristo Jesus nós fomos colocados de pé novamente, e o Espírito Santo de Deus, ele vem, fala com o nosso espírito fala com a nossa alma, e o nosso corpo é mordomo, e ele segue adiante. Então, o Senhor está falando para nós, olha, há uma guerra de semente dentro de você. E você precisa entender que essa semente, ela quer te levar para o inferno. Quando nós chegamos a Cristo, o corpo do pecado, ele é desfeito. Mas aquela inclinação maligna precisa ser levada à cruz todos os dias. Já falamos sobre isso. Então, o que nós vemos? Que se Satanás, ele quer te alimentar de pó, nós temos que nos posicionar e falar, não, eu vou fazer aliança com a palavra viva e ele não vai me comer mais. Ele não vai se transformar em um dragão novamente na minha vida. Eu vou mantê-lo debaixo dos meus pés. Veja que a palavra que Deus deu para
essa serpente foi que o descendente da mulher, que é o Cristo vivo, dentro de nós, ele esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, ele tiraria aquela mentalidade desobediente, arrogante, independente de Deus. É isso que é sermos cristãos. A nossa mentalidade é tocada e trocada pelo poder de Deus. Amém? Aí vamos lá. Aí depois, ao homem, o Senhor vai falar... já houvera sido pronunciada a sentença que ele iria morrer. Então, Deus não anunciou novamente. Ele não chegou e falou, olha, você vai ficar morto. Ele já estava morto, porque ele não tinha sido achado em Deus, como nós dissemos na tradução, que é diferente, não é? Então, olha lá, vamos ver ali, o que Deus vai falando? Ele vai falar assim para ele, a terra seria amaldiçoada, sofrimento no trabalho, voltaria a ser pó, ou seja, morrer fisicamente, o que nem era para acontecer. A morte espiritual trouxe morte física. E houve ali, amados, algo chamado tempo. O tempo Cronos e o tempo Kairos foi estabelecido nesse momento. O homem fora feito para viver eternamente, viver em comunhão com Deus. Mas como o homem pecou, o tempo, esse que nós vivemos, o linear, dia após dia, teve que introduzir no meio do mundo do homem. Então, a partir disso, ele começa a correr contra o tempo, e é uma das coisas que o apóstolo Éder fala, nós precisamos aprender a vencer o tempo cronológico e o tempo kairos, para vivermos o tempo eterno do Senhor. E esse tempo eterno do Senhor tem as portas, que são as festas, não é que o apóstolo fala com tanta propriedade, e aqueles que quiserem, procurem saber sobre isso, porque não podemos nem abordar aqui, porque não é o assunto. Mas existem os portais das festas, que são para multiplicação, que são para coisas que vêm para destravar as nossas vidas. Mas, na verdade, o que aconteceu? Quando o homem, ele pecou e ele morreu espiritualmente, o corpo morreu e o tempo entrou. Então, o homem tem um tempo determinado para viver nessa terra. E esse tempo determinado, ele passou a ser de não muitos dias, passou a ser de poucos dias, 120 anos, depois... Moisés falou 70, 80 anos, depois disso é canseiro e enfado. Então, amado, o homem passou a ser um pó, e juntando com Cristo, ele começa a ser uma nova natureza. A mulher, o Senhor deu um decreto também, observe aqui. A mulher, o Pai decretou sofrimento através de dores de parto. Então, quando você e eu vamos dar à luz, o que nós precisamos fazer? Entrar em Gálatas, capítulo 3, 13 e 14, e pedir para Deus. Senhor, tu disseste, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O meu Cristo foi pendurado, então eu gostaria de ter meu bebê sem as dores que Eva recebeu como maldição. Isso é lícito e eu mesma passei por isso. Eu tive meu Mateus, né, em cesárea, não tive nenhuma dor, nem um desconforto, amado, quando eu fui tomar a peridural ali para ter se fazer a cesárea, mas não tive dor nem depois que a cirurgia foi feita, eu fiz laqueadura também na época, não tive dor absolutamente nenhuma, porque eu me apropriei dessa palavra. Então, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, quando falamos das trocas do sangue de Jesus, estamos falando exatamente isso. Cristo, ele foi colocado na cruz do Calvário para destruir toda a maldição que Deus lançou na cruz. Aliás, na pecaminosidade, no encontro que ele teve com a serpente, com o homem, com a mulher. Então, Jesus, ele vem destruindo a maldição que foi lançada contra o homem. Então, a terra vai produzir abrolhos e espinhos. Jesus levou na sua coroa aquilo que seriam os abrolhos e espinhos que haveria de dar à terra. Então, é algo da nossa mente, não é? Que nós também somos terra, mas é algo que está relacionado à produtividade humana. Então, nós podemos falar para Deus, esse meu trabalho está produzindo cardos e espinhos, ou no suor do teu rosto ganharás o teu pão. Não sou mais dessa semente de Adão, eu sou da semente de Cristo, então eu não vou ficar transpirando, meu trabalho não é enfadonho, mas o que eu faço é prazeroso, porque o meu Cristo levou toda a maldição nele mesmo. Entendem como nós temos que fazer essa substituição? Aí depois, amados, vamos entrar só um pouquinho a respeito daquilo que Deus falou para a mulher, a tentativa da mulher. Ele falou assim, você vai tentar influenciar o seu marido, mas você não vai conseguir, ele vai dominar você. Você já prestou atenção quantas vezes nós encontramos mulheres que sofrem e não saem do casamento? Ou não saem daquele lugar de sofrimento, não conseguem se posicionar para sair do lugar de sofrimento? Sabe por quê? Porque estão debaixo de maldição. Ou mulheres que saem até daquele casamento, ou daquele relacionamento de amaziamento, ou de ficar, essas coisas, e toda vez ela encontra o mesmo tipo de parceiro, com o mesmo tipo de perfil, que a faz sofrer, domina sobre ela.
maldição. Então, nós precisamos sair debaixo dessa maldição. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender e falar para Deus, quer sair debaixo do governo de Lilith, de Jezabel, das Amazonas, peça para o Senhor, Senhor, eu não quero influenciar o meu marido, como Eva o fez ali, oferecendo o fruto para ele, num espírito de sedução, que já havia contaminado a alma dela. A tua palavra nos diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, eu não quero mais estar debaixo dessa frequência maligna de mulheres empoderadas, mulheres levadas pelo feminismo, mulheres levadas a entender meu corpo, meu direito, meu corpo, minhas leis, minhas regras. Não quero viver debaixo desse engano, como se a mulher pudesse caminhar fora da jurisdição, da supervisão do marido. Eu não quero mais caminhar nisso, porque maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro. Eu assumo aquilo que Cristo fez por mim e eu saio do desejo de dominar o meu marido. Eu saio do desejo de dominar a figura de autoridade, porque a figura de autoridade do meu pai, do meu primeiro marido, me fizeram sofrer muito, e agora eu me empodero e falo para ele, agora você vai comer o pão que o diabo amassou, porque eu não vou ser boazinha mais. Você entende o que é que Deus está falando aqui para você como mulher, para mim como mulher? Nós vamos entrar agora debaixo da submissão da palavra. Nós vamos entrar agora debaixo daquilo que Deus diz a nosso respeito, e mais para frente nós vamos tratar quem verdadeiramente é a mulher e como a mulher de Deus se comporta. Às vezes, amados, estamos aprisionados nessa primeira parte, saímos da dor do parto, aí vem a segunda parte, a tentativa de influenciar o nosso marido. Às vezes estamos tão jezabélicas, estamos tão cheios do poder da Amazonas, não, pode deixar que eu resolvo, somos as guerreiras. E aí depois nós achamos que podemos dominar tudo e mandar em tudo, e às vezes Deus tem que cortar um pouco o nosso ministério, porque estamos debaixo de uma frequência errada, até entrarmos naquela mulher submissa, como Sara, o meu Senhor, falava para Abraão, o meu Senhor. Sabe por quê, amados? Tanto no homem quanto a mulher precisa executar algo chamado morte, senão não há casamento. Fora disso é mentira, é balela, não aconteceu nada. Mas depois nós vamos aprender com um pouco mais de profundidade essas coisas. E aí, por último, que Deus deixou ali para ela, e o teu governo será para o seu marido. O que é governo? É aquilo que nós decidimos, é a nossa vontade. Está voltada para o nosso marido. Então, a idolatria ao homem já foi anunciada como maldição. Então, nós temos que aprender a nos desligar dessa maldição, pegando Gálatas 3, 13 e 14. Para que a promessa de Abraão repouse sobre nós, para que recebamos o Espírito prometido. O Espírito Santo prometido, ele nos ilumina quem é Cristo, e nós saímos do governo daquilo que o nosso marido quer imputar sobre nós, aquele governo às vezes tirânico, ruim, como meu esposo deu testemunho da vida dele. Aquele governo pautado em uma mágoa, uma ferida que eu fiz há tanto tempo atrás e que ele não conseguia sair. Mas a partir do momento que o Espírito Santo começou a gerenciar a vida dele, ele foi saindo desses lugares e eu também fui abrindo mão dessa idolatria que estava prevista em Gênesis, capítulo 3. Nós precisamos entender a respeito dos princípios da palavra de Deus, que eles se cumprem, seja para o mal, seja para o bem. Mas só que em Cristo Jesus, nós temos o poder de arrancar todo o princípio maligno que foi lançado contra nós como maldição. Ai, mas Deus lançou o princípio maligno? Sim, a maldição é um princípio maligno. E nós precisamos sair desses princípios através da veracidade, da verdade, da realidade da cruz do Calvário, daquele que maldito é quando é pendurado no madeiro. Então, essa realidade do Cristo vivo, ela é suficiente para mim e para você. Só que nós precisamos assumir isso com diligência, com intencionalidade, e levar até o final, que é como o pastor Alexandre falou. Vocês vão fazer uma pauta de 21 dias, saiam desses ambientes geracionais, saiam das reivindicações das trevas que existem contra vocês. O geracional de vocês está clamando e é contra vocês. Mas nós podemos entrar em Cristo Jesus, porque o geracional do nosso Cristo, que veio rompendo desde Adão até o dia de hoje, para nos dar liberdade, para nos dar vida e vida com abundância. O problema, amados, é que o nosso desconhecimento, a nossa ignorância e às vezes a nossa preguiça espiritual, a nossa procrastinação, vai nos levando para esses lugares onde vamos ficando debaixo de regiões de cativeiro e não nos esforçamos para sair. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero colocar até aí, e aí depois, amanhã, entraremos no próximo assunto. Em nome de Jesus, amém? Eu espero que tenha ficado claro essas manifestações aqui que colocamos, os princípios da palavra de Deus, e a sua vida seja abençoada, e que você gaste tempo com o Senhor, eu gaste tempo com o Senhor, e falemos para ele, Senhor, não queremos mais isso. Não queremos um relacionamento de fachada, de mentira,
fora do poder da tua palavra. A tua palavra é vida e vida com abundância. Eu preciso. A tua palavra é espírito e vida. E eu quero o teu espírito e a tua vida para mim. Não quero mais viver em lugares de sepultura. Não quero mais viver nos lugares de rebelião à tua palavra, porque eu fico resistindo à tua palavra. Eu não quero mais isso na minha vida. Vem e toca o meu coração, quebra toda a dureza do meu coração, quebra essas fortalezas que me cercaram para que eu estivesse na sabedoria aos meus próprios olhos. O Senhor vai falar, não seja sábio aos teus próprios olhos. Por quê? Porque a sabedoria que está diante dos nossos próprios olhos, amados, ela nos detém diante de uma ignorância daquilo que é de Deus. Amados, Lilith, ela é aquela que manifesta contra a sabedoria de Deus. Sabe por quê? Porque Lilith é a loucura. E quando Deus fala a respeito de loucura? Quando nós resistimos a Deus. Quando Deus fala de loucura, é quando nós nos tornamos sábios aos nossos próprios olhos. Quando Deus fala de loucura, pegue lá em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, se eu não me engano, vai falando a respeito daquilo que é verdadeiramente a loucura humana. Quando o homem acha que o saber dele é melhor que o saber de Deus. E observe que tem um princípio lá em Provérbios que fala que, em Salmos, fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Se a intimidade do Senhor é para os que o temem, aqueles que têm intimidade com a loucura, o que você e eu achamos que acontece conosco? Nós vamos ficar, infelizmente, tolos, esquizofrênicos, bipolares, porque andamos debaixo de uma sabedoria que Deus tem que enlouquecer. Entende? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça algo a nosso respeito e nós deixemos Deus fazer, porque às vezes não deixamos Ele fazer, porque estamos muito seguros naquilo que nós já conhecemos. Lance fora o que você conhece. Permita ao Senhor chacoalhar. Palavra profética desse ano para a minha vida, amados. Eu abalarei tudo quanto pode ser abalado. Deixe Deus abalar o que pode ser abalado para aquilo que é inabalável se manifeste. Em nome de Jesus, amém? Vamos encerrar, pastor Alexandre vai orar. E até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, que nós tenhamos realmente revelações daquilo que é da parte do Senhor, aquilo que está oculto. Sim, Pai. Estamos nessa escola, Pai, e precisamos de uma faxina geral na nossa vida. Precisamos de uma visitação muito profunda das tuas mãos, do teu amor, da tua revelação. Em nome de No Jesus. nosso casamento e na nossa vida em Sim, particular. papai, em nome de Pai, que Jesus. primeiro nós foquemos em nos sarar. Sim, Primeiro foquemos em tratar as nossas vidas. sim, Pai, por Que possamos realmente nos posicionar em Ti, favor. reconhecendo que temos problemas, temos dificuldades, temos coisas que realmente precisam sair dentro de nós. Sim, papai. Depois que passamos essa limpeza também na nossa vida geracional, Sim, meu dos Deus. antepassados, aquilo que fala contra as nossas vidas no Sim, reino Pai. espiritual. E aí sim, Pai, possamos então estar tomando aí um tipo de posicionamento com o nosso cônjuge e começarmos um trabalho Sim, meu que Deus. será árduo, será difícil muitas vezes, mas que trará bons frutos para nossas vidas. Sim, Pai. Se realmente cremos na Tua palavra, nós vamos desfrutar de algo muito tremendo. Sim, Seremos sarados pelo Senhor, veremos nosso cônjuge sendo sarado também, e isso alegrará o nosso coração. sim, meu Deus. Eu creio, Pai amado, que existem anseios aqui nessa escola de ver realmente uma família restaurada, Sim, ver um pai de novo amando os filhos da forma correta, dando atenção para a esposa e vice-versa, Pai. sim, Há Pai. anseios, há clamores, há choros, há súplicas diante do Senhor. Sim, meu Há Deus. corações aqui inconformados porque pessoas mudaram. Existem mulheres aqui que oram, falam, não entendo, ele mudou, ele é outra pessoa. Sim, meu E Deus. existem também homens que falam a mesma coisa, ele é outra pessoa. Meu Deus. Pai, em nome de Jesus, foram sobrepostos nas suas vidas. Existem aqui pessoas sobrepostas que o adversário foi tomando conta, e são outras pessoas hoje que precisam ser limpas. Em Sim. nome de Jesus, Pai, visita. E essa sobreposição de personalidade, essas amizades inescrupulosas que trouxeram comportamentos totalmente fora Sim, daquilo que era a pessoa no início do relacionamento, pessoas que foram usadas por demônios fora do contexto de casamento, sim, na Pai. área sexual, na área de atenção, de carinho, de amor, de afeto, de conduta, mas que depois de casados esses demônios se ausentaram e a verdadeira pessoa apareceu e foi uma decepção muito grande Sim, papai. por essas pessoas, Pai. E que realmente essas pessoas se abram para Ti Sim, e meu que Deus. sejam visitadas pelo Teu amor. Sim, Pai. Pai, há poder no sangue de Jesus Cristo. Sim, E quando as pessoas são mascaradas num contexto de noivado e de namoro, sim, e depois a máscara cai dentro do casamento,
é algo muito terrível, Sim. porque já estão casados, agora já estão dentro de um contexto de família, já têm filhos, Meu Deus. e a pessoa começa então a mostrar quem realmente ela é. Meu Deus. Ela estava debaixo de um encantamento e encantou aquele que está do teu lado, Sim. seja homem ou mulher. E esses espíritos de encantamento precisam cair por terra. Em nome de Jesus. E esses corações sarados, porque há feridas enormes hoje. Sim, Há Pai. decepções e frustrações muito grandes. Sim, meu Deus. Em relação até à tua pessoa, como que o Senhor fosse o responsável por ter casado com esse ou com essa. Sim, Pai. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Há pessoas aqui também que ouviram claramente, não case. Deus. Não entre nesse relacionamento. Ouviram dos pais, ouviram de pastores, ouviram de amigos, ouviram do Senhor diretamente, mas insistiram e casaram. Oh, meu Deus. E hoje estão debaixo de uma guerra, porque não ouviram uma voz de autoridade. Fizeram aquilo que quiseram fazer e hoje estão colhendo um preço muito alto. Sim, papai. Mas que o Senhor possa ter misericórdia, Sim, Pai. meu Deus. E esses quadros serem revertidos, por favor. Em nome de Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a cada vida. E por mais besteira que nós fizemos, ó Pai, na Sim. cruz do Calvário, foi tudo revertido. Em nome de O Senhor Jesus. absorveu todos os tipos de maldição, de decisões erradas, de iniquidades, de manifestações das trevas, de Sim. enganos, de maquiagens, de mentiras, de Sim. falsidades. Tudo foi consumido pelo Senhor naquela cruz. Sim, papai. Agora precisamos buscar isso, gerar isso no reino do Espírito, com muita responsabilidade. E estarmos, então, mudando ambientes espirituais Sim. dentro da nossa própria vida, da nossa casa, Sim, e meu daquele Deus. que está, e daqueles que estão ao nosso lado. Sim. Guarda-nos pelo teu amor, cobre-nos com teu sangue, e nos Sim. dá um dia de vitória, de direção, de dependência, de graça, de arrependimento na tua Sim, meu presença. Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Deus Glória a Deus. abençoe. Shalom, shalom. Até Até amanhã. amanhã, em nome de Glória a Jesus. Deus.